Fala galera, beleza? Seguinte, eu tô abrindo esse canal é novo, tá? Eu quero falar um pouco sobre programação. Na verdade, eu quero dar minha contribuição, né, pra vocês. Quero passar aí meus conhecimentos. Eu sou formado em ciência da computação, sou programador há 8 anos praticamente. Então, na verdade, eu não quero fazer um curso, não quero, minha ideia não é essa. E nem ensinar uma sei lá, uma plataforma específica, um framework específico, uma linguagem específica, não. Eu quero falar sobre conceitos de linguagem de programação, né? Não necessariamente só sobre isso, mas falar sobre algoritmo, falar sobre estrutura de dados, e todos esses conceitos que envolvem a programação. Ferramenta não é meu foco, não quero focar aqui em você usar uma linguagem específica ou um framework específico, porque são ferramentas, você escolhe na medida que você vai trabalhar, com uma demanda específica ou com o seu gosto pessoal, tá? Isso é ferramenta, isso é o de menos. É, o meu foco vai ser em mostrar pra vocês, né? Na verdade é a gente conversar, vocês darem um feedback de vocês também relacionado ao algoritmo e estudar tudo que envolve o campo da computação. Beleza, pessoal? Vamos lá. O que, que eu preparei para essa primeira etapa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tô aqui, vou até abrir aqui um arquivinho que eu fiz. Deixa eu só achar ele aqui, tá? Ele deve ter em algum lugar por aqui. Eu salvei ele aqui, cara. Lembrei, salvei ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, achei. Tá aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui pra vocês, certo? Deixa eu mostrar aqui como é que vai ser, né? Não sei se esse cara dá pra mostrar em tela. Enfim, não precisa. Não precisa mostrar, acho que dá pra enxergar aí. Eu vou dar até o foco aqui na tela maior. Não nessa. Nessa. Pra vocês enxergarem melhor aí, ó. Tá vendo? Ó? Introdução à programação. Essa primeira parte aqui. Eu quero fazer várias listas, tá? De vídeos diferentes. Essa primeira lista que eu vou fazer é só relacionada a conceitos básicos de programação, né? Bem básico pra quem não tem experiência nenhuma. Que quiser ingressar nesse mundo e dar uma olhada aqui comigo, a gente vai passar por tópicos bem interessantes. À medida que a gente vai avançando, vai falando de coisa mais avançada, quem sabe eu faço outra lista de vídeos relacionada a outros assuntos, enfim. Beleza. O que, é que a gente vai fazer em primeiro lugar, né? A gente vai. O que, é que eu vou falar aqui? Bem breve para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, se você nunca ouviu falar de linguagem de programação, para você ter uma ideia do que, como é que é. Existem diferentes linguagens de programação e elas têm uma diferença, assim, os tipos das linguagens são diferentes, né? Cada uma funciona de uma maneira diferente. Quais são os tipos de linguagem? Né? Elas podem ser compiladas, interpretadas ou híbridas. Compiladas significa o quê? Que você escreve, basicamente é isso, tá? De forma bem breve aqui. Você escreve o seu código, e enquanto você está escrevendo ninguém lhe perturba. E aí quando você vai executar o seu código, primeiro tem que passar por um compilador. E aí esse compilador vai... ele vai, sei lá, compilar o seu código, acho que esse é o verbo, tá? Eu não quero entrar em detalhes como é que um compilador funciona. Mas cada compilador tem as suas regras, tem os seus códigos específicos, né? E aí ele vai ver se o que você escreveu está de acordo com a sintaxe da linguagem, certo? Se tiver ok, ele executa o seu código. Ele gera um executável e você pode executar o seu código, tá? Então é uma forma de transcrever aí o que você escreveu para a linguagem de máquina. O computador vai executar aquilo, tá? E aí é isso, basicamente é isso. Interpretada é um pouco diferente. Eu digo que a interpretada, o interpretador ele lhe perturba. Enquanto você está digitando, ele vai interpretando ali o que você está escrevendo, né? Se você já usou o Eclipse, você com Java, né? Se não, não se preocupe, mas é basicamente isso. Ele interpreta o que você está escrevendo e antes de executar, né? Não é em tempo de execução, ele aponta os erros, possíveis erros que você está cometendo, tá? E híbrida é basicamente uma junção das duas coisas, tá? Ela tem tanto o interpretador como o compilador por debaixo dos panos. Isso é uma introdução bem breve dos tipos de linguagem, tá? Lógico que isso é bem mais
complexo do que isso. Se a gente for estudar compiladores, é um mundo, tipo, é um assunto complexo. Criar um compilador para uma linguagem específica é basicamente criar uma nova linguagem. Então, é um mundo e é bem complexo esse assunto. Eu falei aqui só por cima, porque você vai programar, então você tem que saber desse detalhe, né? Tipo de linguagem, ela pode ser forte ou fraca. Basicamente é isso, tá? O resto que você escutar por aí provavelmente é uma derivação desse tipo de tipagem, né? Se é forte ou fraco. Forte, o que significa forte? Significa que a linguagem não aceita variáveis na qual você não diga o tipo dela. A gente vai falar um pouco sobre tipo e vocês vão entender. Então, isso evita alguns erros de execução no código, né? Erros como é que eu posso dizer? Não é nem erro, não é nem o erro nem aponta em tempo de execução, é erro de lógica. Linguagem fraca pode ocasionar alguns erros de lógica que o programador tem que tomar mais cuidado, tá? O tipo de linguagem forte. Ela também traz algumas vantagens, né? Que você não precisa estar preso ao tipo, mas aí você tem que se atentar a isso. Então, tipo forte é aquela que as variáveis e funções, enfim, qualquer objeto da linguagem, você tem que especificar qual é o tipo dele. Se é um inteiro, se é um valor quebrado, né? Se é um caractere, enfim. E a linguagem fraca você não precisa disso. Você pode atribuir qualquer valor a ela que ela aceita e ela vai assumir aquele valor em tempo de execução. Linguagem estruturada ou orientada a objeto. Isso aqui não é nem relacionado muito à linguagem, tá? Isso aqui é o que a gente chama de paradigma de programação. Tem o paradigma estruturado, tem o paradigma orientado a objetos, são os dois mais conhecidos, mas existem outros, tá? Esses são os mais comuns. O paradigma estruturado é bem conhecido. O orientado a objeto também é estruturado, basicamente. As linguagens orientadas a objeto também são estruturadas, com a diferença de que a orientada a objeto tem polimorfismo, herança, coisa que a estruturada não tem, tá bom? É algo mais... Como é que eu posso explicar para vocês? É algo mais... ele não funciona dessa maneira de relacionamento entre classes, né? É algo mais estruturado. Acho que é o máximo que eu consigo explicar de forma básica, né? E tem linguagem de baixo ou alto nível. Linguagem de baixo nível é uma linguagem de programação mais parecida com a linguagem do computador, né? O computador ele só entende bytes 0 e 1, só entende bit 0 e 1, né? Então, a linguagem de baixo nível é uma linguagem que vai lá no componente e vai bem próximo mesmo do hardware, né? Você consegue até, sei lá, acessar registros específicos da memória, entendeu? E linguagem de alto nível é uma linguagem que é mais parecida com o que a gente conhece de linguagem, né? O que a gente fala. E ela vai ser interpretada também, né? Na verdade, ela vai ser, como é que eu posso dizer? Ela vai ser convertida para uma linguagem de baixo nível ou de linguagem de máquina, aliás, para ser executada no computador, porque o computador não entende nenhuma linguagem de programação, principalmente de alto nível. Tá? O que a gente escreve tem que ser transcrito para a linguagem de máquina para ser executado. Beleza, e o que a gente vai ver aqui, né? O que a gente vai estudar? A gente vai estudar primeiramente tipos de variáveis. Eu não sei quantas aulas vai durar isso, tá? Mas vão ser algumas aulas. Em primeiro lugar, a gente vai mostrar os tipos de variáveis para vocês. Estruturas condicionais. A gente vai falar sobre estruturas de repetição, tá errado aí, tá? Estruturas de repetição. Esse aqui é o básico que você tem que saber, o mínimo que você tem que saber para dizer que você programa, tá? São isso daqui. Funções, pronto, esses 4 aqui é o básico, assim, você tem que saber para fazer os seus programinhas. E eu diria que entrada e saída também de dados, porque computação nada mais é do que entrada de dados, processamento e resultado, tá? É basicamente isso que se resume. Enfim, aí a gente vai abordar também ponteiros. A gente vai aprender sobre ponteiros, sobre vetores, fazer operações em vetores, fazer operações em matrizes e por último manipulação de arquivos. Eu não sei quantas aulas vai durar algumas. Tem alguns assuntos que vai demandar mais tempo, outros vai ser bem mais rápido. Eu escolhi a linguagem C, tá?
Você é especialista em C? Programa há vários anos em C? Não, não sou especialista em C. Na verdade, eu quase não sei nada de C. Então, eu vou aqui simular uma situação em que a gente vai aprender junto, né? Eu vou pesquisar aqui na internet, você vai ver como que eu costumo pesquisar, tá? É onde eu procuro para encontrar respostas. Beleza? Então, vamos nós, né? Galera, é o seguinte, agora, deixa eu mudar aqui a câmera. Agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou abrir aqui um arquivinho, tá? Pra gente começar a programar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá aqui minha telinha. Eu vou abrir aqui. Eu tô com essa pasta aqui aberta, tá bom? Ó, tô mostrando aqui pra vocês. Introdução à computação. Eu vou... Aqui, ó. Tem até tipo de dados aqui. Tem até um exemplinho aqui. Eu vou deletar isso aqui pra gente começar. Beleza, o que a gente vai precisar, né? Eu tenho instalado aqui na minha máquina o VS Code. Eu tô usando o Ubuntu, tá? Sistema operacional. Se você tá usando o Windows, não tem problema. Você instala aí o VS Code. Não vou fazer um tutorial aqui de como instalar o VS Code, tá? Vá aprendendo aí, procura na internet, tem o Google aí pra isso. É fácil, é simples, você consegue instalar. Ou você pode usar qualquer outro também. Enfim, você pode usar um editor de texto se você quiser. Beleza, vamos... eu vou abrir aqui o terminal nessa pasta e vou digitar aqui code. Se você não sabia disso, aprendeu agora, tá bom? Ele abre o VS Code nesse diretório. Tá aqui ele aqui, ó, bonitinho. Deixa eu fechar aqui e vamos lá, né? Beleza, deixa eu fechar isso aqui. Não tem nenhum arquivinho aqui, eu vou criar o meu primeiro arquivo aqui. O que a gente vai fazer? Hello. O introdutório de qualquer curso de programação, né? Hello World. .c, trabalhando com C, então .c. O que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai, em primeiro lugar, pessoal, imprimir. A gente vai trabalhar já com I/O, tá? Mas não se preocupe que é simples. A gente vai imprimir no console aqui uma mensagenzinha de Olá Mundo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai digitar aqui, ó, int main. Eu vou explicar isso pra vocês. Então, isso aqui é uma função. A gente vai aprender mais sobre função. Mas abstrai. Tenha em mente que você precisa escrever isso aqui para o compilador do C executar o que está aqui dentro desse bloco. Beleza? Depois eu explico mais sobre funções para vocês. Mas a gente escreve isso aqui e o compilador C vai executar. O compilador da linguagem C vai executar o que está aqui dentro, tá? O que a gente escrever aqui dentro ele vai executar. Beleza. A sintaxe é essa. Int main. E aí abre e fecha parênteses para receber parâmetro. Eu não estou trabalhando com nenhum parâmetro aqui. E os colchetes. Tranquilo? Simples, né? Até agora, tranquilo como um grilo. Beleza, agora eu quero imprimir aqui no terminal, né? No meu terminal. Essa aqui é uma instância do meu terminal, tá? Tá aqui embaixo. Eu quero imprimir uma mensagem, né? Qual a função de imprimir do C? É print. Tem várias, tá? Eu vou usar essa aqui, printf. Beleza, né? Printf. Aí eu abro e fecho aspas duplas. Isso aqui significa que eu vou escrever um texto aqui, tá? Uma string, no C é aspas duplas, então eu escrevo aqui aspas duplas e coloco a minha mensagem aqui dentro. Hello World. Beleza? Tranquilo, tá aí tudo bem. Todo final de execução, né, de linha, você tem que botar um ponto e vírgula para dizer que você está encerrando aquele comando, tá? Tem um printf. Então eu boto aqui ponto e vírgula. Isso no C. Eu não vou ensinar linguagem, tá, gente? Eu quero ensinar programação. Então, se ensinar não, perdão. Eu quero falar sobre programação. Então, isso aqui é inerente à linguagem. Não se preocupe com isso. Cada linguagem que você for aprender, aí você vai ter que se virar, amigo. Você vai ter que ver qual linguagem você está trabalhando e ver como que é a sintaxe dela. Por exemplo, o Python, você trabalha só com indentação. Não precisa nem de chave, tá? Indentação é esse espacinho aqui, tá? Isso é padrão de programação, né? É uma boa prática, na verdade, não é um padrão. Você tem que deixar um espacinho para identificar o que está dentro de cada bloco, beleza? Isso aqui é uma boa prática, não é um padrão. Você pode escrever de qualquer forma aqui, tá? Isso aqui você pode deixar assim se você quiser, ó, que ele vai executar, mas fica mais legível assim, né? Concorda? Eu concordo. Inclusive tem gente que gosta de deixar assim. Eu particularmente prefiro assim. Beleza, vamos lá. Main, né? Aqui a gente sabe que o compilador vai executar o que está aqui dentro. E isso aqui, essa mensagem aqui é para aparecer no console. Vamos lá ver se vai funcionar, né?
Eu tenho um compilador do C, você tem que instalar o compilador, tá? Se você tiver no Windows, eu acho que você tem que instalar. É o GCC, você instala aí também, tá? Não vou agarrar você pela mão, você não é mais um neném. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem idade suficiente para instalar um compilador na sua máquina. Então, vou digitar isso aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor para vocês aí. Não essa, essa. Não, essa. Isso, essa aqui. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai... deixa eu dar um controle aqui. GCC. Você vai fazer o seguinte, esse aqui é o compilador. Aí, a partir do que vem aqui, né? Você vai colocar para ele aqui as... Como é que eu posso explicar para vocês? Os comandos que você quer que ele execute. O que é que eu quero que ele faça, tá? Eu vou dar aqui um traço O. Vou colocar o nome do arquivo que ele quer que ele faça, né? Que ele crie compilado. No meu caso vai ser Hello World, que é o mesmo nome do arquivo do código, né? Que é o C. Então ele vai compilar e jogar o código compilado para esse arquivinho aqui que eu estou criando, Hello World, tá? E aí eu vou dizer qual arquivo que eu quero que ele compile. Que é o Hello World world.c. Vamos ver se vai executar. Não executou. Por quê? Vou explicar para vocês. Toda função tem um retorno, tá? Ela tem um tipo de retorno. Essa daqui ela está dizendo inteiro. Eu vou falar sobre tipos para vocês, mas int, tem em mente que int é inteiro. É um número inteiro, né? Negativo ou positivo. Então eu posso vir aqui return 0, que é o que ele está esperando aqui. Essa função está esperando que eu retorne um inteiro para quem chamar ela. E eu estou dizendo aqui que ela vai retornar um número inteiro e esse número inteiro é 0. Tranquilo, né? Vou salvar aqui e vou executar de novo. Opa, deu outro erro. Isso aqui você vai ter que também, na sua vida de programador, se você quiser. Se você realmente quiser muito fazer isso, você vai ter que aprender a ler console, tá? Isso aqui vai fazer parte da sua vida. Então você vai ter que aprender a ler isso aqui, identificar o que é que o compilador está querendo dizer para você. Ele é seu amigo, tá? Não se assuste. E ele vai querer lhe explicar o que está acontecendo, o que você precisa fazer. No nosso caso, ele foi bonzinho, já disse aqui o que a gente precisa fazer, ó. Eu vou só escrever o que ele está dizendo aqui no começo do arquivo e daí eu vou explicar para vocês. Studio.h. Tranquilo, né, cara? Escrevi o que ele disse. Vamos ver se vai funcionar agora. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Tá dando um erro aqui, não sei porquê. Não é Studio, é stdio, tá, gente? Errei. Opa, agora compilou. E para executar, como é que a gente faz? Ele criou, você tá vendo que ele criou um novo arquivinho aqui, né? Chamado só Hello World, 100.c. No Linux, tá? A gente executa com ponto barra Hello World, nome do arquivo, e dá um Enter. Ó. Opa, escrevi errado, gente, perdão. Hello World. Executa. Nice, caraca. Eu digitei o nome errado, é só Hello World. E aí você executa o arquivo e ele escreveu aqui pra você, ó. Beleza, né? Eu escrevi o que ele pediu aqui, mas vamos identificar o que é isso aqui, né? A gente precisa entender. Seguinte, gente. Deixa eu aparecer aqui pra vocês. Seguinte, vamos lá. Isso aqui é uma biblioteca do C, tá? Isso aqui é uma biblioteca do C. Você pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui até no Google. Deixa eu abrir aqui pra vocês. No Google, você pode digitar aqui, ó, stdio.h, pesquisar. Tem aqui o site do INME. Você pode vir aqui em C Documentation, por exemplo. Você pode vir aqui também, ó. Aqui ele vai explicar o que é. Essa biblioteca tem várias funções de entrada e saída, como eu disse pra vocês. Isso significa o quê? Que alguém já programou essa biblioteca para você. E aqui dentro dessa biblioteca tem várias funções. A gente só está incluindo ela no nosso código. Que é a mesma coisa. Ele vai dizer aqui, ó, que no C existem várias bibliotecas que você pode usar. Terminou com ponto .h, é uma biblioteca, tá, gente? No C. E aí aqui, ó, tem ela, stdio.h, que é de entrada e saída. Ele vai explicar aqui também o que é, bem bonitinho. Só um adendo, tá? Se você não sabe inglês, comece a aprender hoje, tá bom? Hoje é super importante que você saiba inglês. E quanto mais você souber, melhor, porque se você quiser seguir a carreira de programação, de programador, se você tá entrando agora na faculdade, tá em dúvida se vai querer programação ou não,
tenha em mente que você vai ter que aprender inglês. É tão importante quanto saber programar. Saber inglês. Então tem em mente que você vai precisar, porque muito material é em inglês, você vai ter que ler em inglês. Se você quiser trabalhar fora, obviamente você vai ter que também falar inglês. Então vai fazer parte da sua vida. Beleza, pessoal? E aí você pode ler isso aqui, eu não vou ler, tá? Não vou ler. Se você tá programando aqui comigo, provavelmente você sabe ler. Então, te vira. Você vai ler isso aí. Se você quiser, né? Entender a documentação, entender o que é que você está importando para dentro do seu código. Eu não vou ler, mas eu confio nessa biblioteca, porque é uma biblioteca bastante conhecida do C, é uma biblioteca proprietária, então é uma biblioteca do próprio C, né, que é bem conhecida e não vai trazer maiores problemas para o nosso código. Cada linguagem tem sua forma de incluir uma biblioteca. Aqui a gente está colocando o include, no C funciona assim, tá? Include e maior que menor que é o nome da biblioteca. Isso que eu estou importando, ou seja, todas as funções que foi programada nessa biblioteca eu posso usar. Isso aqui é uma chamada de uma função, entendeu? Esse printf. Eu chamo uma função, passo um parâmetro para dentro dele, ele recebe aqui um array de char, né? Alguns chamam de string. Esse aqui na verdade é um array de char, ele até diz aqui, ó. E aí ele de alguma forma vai lá e printa isso no nosso console aqui. Ele printou bem aqui, tá vendo? Eu poderia fazer o meu próprio printf aqui, sei lá, int printf. Poderia, ó. Eu poderia fazer aqui, ó, o meu próprio printf, que recebe aqui, ó, um array de char, né? Eu vou explicar isso aqui pra vocês depois, tá, gente? Vou botar aqui parâmetros. Eu nem sei se é assim, tá? Não sei. O array. Mas a gente vai ver depois e aí não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu poderia fazer isso aqui, chamar a função e fazer aqui o blá 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 pra ele printar no console. Mas eu não vou reinventar a roda, tá? Isso já existe. É por isso que existem as libs, que facilita muito a vida do programador. Porque a gente se ajuda, os programadores se ajudam, tá, gente? A gente faz bibliotecas para os outros programadores utilizarem. Muito cuidado quando você for trabalhar com bibliotecas. Você tem que saber o que você está importando, tá? No nosso caso aqui é um exemplinho simples, não tem maiores problemas. Mas se você for trabalhar algum dia um projeto mais complexo e você for importar uma biblioteca de terceiro, você não vai querer colocar qualquer coisa, qualquer vulnerabilidade dentro do seu código, qualquer problema de segurança ou qualquer coisa do tipo. Então você tem que saber o que você está importando, muito cuidado com isso. Mas isso é para o futuro. Agora a gente está querendo aprender a programar, né? Vamos lá. E aí executou, né? Paramos aqui. Só que o que é que acontece? Você viu aqui que ele ficou meio bugado aqui, né? Ficou aqui, ó, Hello World. E aí a linha aqui ficou na mesma. O próximo execução ficou na mesma linha. Isso aqui ficou estranho, pô. O que acontece? Existem alguns termos, né? Alguns padrõezinhos aqui que você pode colocar como parâmetro também, que aí o compilador entende que aquilo é um código para você fazer uma quebra de linha, por exemplo, ou dar um tab. No nosso caso, a quebra de linha é o /n, tá, gente? Então, toda vida que o compilador vê isso aqui, ó, dentro de uma array de char, né? Para imprimir, ele vai entender que ele vai ter que quebrar a linha. Então, ele vai chegar no último caractere e quebrar a linha, né? E aí, a próxima linha que ele for imprimir vai ser embaixo do que a gente escreveu por último. Beleza? Eu salvei. Vou compilar de novo, tá, gente? Não sei, a gente tem que compilar toda a vida. Compilei. Ó, agora ele quebrou bonitinho aqui, ó, e deixou o Hello World embaixo, tá bom? Beleza, tá, gente? Por enquanto, eu vou parar por aqui, tá? Essa videoaula já ficou com... Videoaula não, perdão. Esse vídeo, a gente conversando sobre linguagem de programação, já ficou com 20 e poucos minutos. E desculpa a bagunça ali atrás, tá? Agora que eu percebi. Mas, enfim... Se um dia eu puder ter um estúdio para falar com vocês, aí eu terei, mas por enquanto eu não tenho. Então, desculpa a bagunça, qualquer coisa. Próximo vídeo eu prometo que vai estar mais arrumadinho. Vou parar por aqui. No próximo vídeo que a gente vai trabalhar, né? Vou voltar aqui com a nossa estrutura de aula, né? De vídeos, na verdade. Aula não, sempre confundo, não é aula.
Vou falar, aí eu vou dar realmente início, tá? Esse vídeo foi só uma introduçãozinha. Eu vou falar sobre os tipos, vou falar sobre estrutura condicional e estrutura de repetição. Acho que dá pra abordar esses três assuntos. Aí depois a gente fala sobre um pouco mais sobre funções, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais sobre funções. A gente vem com ponteiros, vetores, matrizes, dá pra também trabalhar com esses três, acho que acredito numa mesma aula, falar rapidinho. Aí a gente fala sobre entrada e saída de dados pelo terminal. E aí, na uma última aula, ou duas aulas, que isso aqui é um assunto um pouco mais complexo, né? Manipulação de arquivo, a gente vê como é que a gente faz. Beleza, gente? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.